Bom, hoje nós vamos conversar aqui com o querido Marcos Tupinambá, que está lançando um livro muito bacana, um livro divertido que fala sobre o cotidiano e a convivência com 5 mulheres. Imagina, 6, né, com a esposa. Imagina você o que é um homem, na sua tranquilidade, conviver com 5 mulheres, cada uma delas com o seu mundo em particular, né? E aí, o Marcos lançou esse livro que se chama Rabo de Cavalo, Pequenos Pôneis e Unicórnios. E é um livro muito divertido, eu tô com ele aqui na mão, vou até colocar aqui. Esse livro, gente, é um livro engraçado que conta experiências do dia a dia, que conta fatos do cotidiano, corriqueiros, né? Do cotidiano. E eu queria que o Marcos falasse um pouco para a gente sobre isso. Antes de tudo, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui, trazendo essa novidade bacana. Esse livro que foi escrito no período da pandemia, é isso, Marcos? Bom, boa tarde, Kai, boa tarde a todos os ouvintes aí da Onda Digital, do seu programa. E esse livro ele foi escrito ao longo de vários anos, né? Acho que desde 2016, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, eu fui acumulando algumas historinhas do cotidiano das crianças que por algum motivo me despertavam algum interesse e que me chamavam a atenção. E eu comecei a publicar essas histórias aí nas redes sociais, né? Inicialmente, mais para colocar a par amigos próximos e familiares do cotidiano e do crescimento das crianças, né? Mas a coisa foi crescendo e tomando uma proporção maior. Vários amigos não tão próximos e seguidores começaram a se identificar com as histórias, pedir para publicar mais. Aí depois aquilo foi se tornando algo maior e pediram para reunir tudo num livro, né? E até que chegou um momento, surgiu uma oportunidade aí num edital da prefeitura de produção cultural, e eu submeti o projeto e foi contemplado, né? Então aí, ano passado, aí eu consegui aí reunir todas as histórias, enfim, editar tudo num livro só, e estamos lançando aí para o pessoal. Pois é, essas experiências que a gente vê aqui, que você relata no livro, elas são experiências muito, muito únicas mesmo, né? Porque dentro de casa, a gente às vezes nem percebe, mas esse dia a dia, esse movimento que acontece dentro de casa, ele traz, principalmente para um homem que convive só com mulheres em casa, experiências únicas, né, Marcos? Claro, com certeza. Eu acho que eu pelo menos aprendo muito com elas, né? Não só como um pai ali que tá próximo e aprendendo sobre o crescimento de um ser humano, mas também especificamente sobre o universo feminino. E tem coisas que a gente descobre na nossa ignorância acompanhando elas ali, questão sobre... sei lá, eu tive uma situação com as mais velhas, né? Quando começaram, por exemplo, a menstruar, que aí elas... Pai, tem que comprar absorvente saindo da pizzaria ali. Eu não, espera chegar em casa. Aí chega em casa e aí tá lá. Acabou que enfim, vazou, molhou ali, melou o banco do carro. E eu, porra, mas tu não consegue segurar isso não? Então, olha a minha ignorância, né? Eu já... Aí, macaco velho, já... Pai, eu na minha cabeça era algo que você conseguia segurar ali, né? Então... São coisas pequenas, mas que muitos homens não sabem, né? Ignoram isso. E eu acabo colocando de uma maneira aí um pouco cômica, né? Pra trazer um pouco de leveza, né? A gente sabe que é um cotidiano muitas vezes puxado, esse de trabalhar, de estar próximo dos filhos, enfim. Com certeza. Cuidar. E então eu optei por seguir essa linha, assim, um pouco mais cômica e deixar um pouco mais leve.
E ficou muito, muito bacana. A ilustração é de quem? A ilustração é de um grande amigo, Rogério Mascarenhas, o Romas, né? Ele é um grande artista aí parintinense, mas também conhecido por escrever e desenhar para a Turma da Mônica, por exemplo. E ele também, como pai de 3 filhos, ele sempre se identificou muito com as histórias e assim que eu convidei ele para fazer as ilustrações, ele topou na hora. E aí foi um resultado muito, muito bacana, tá? Um livro que achei bem... Tem tudo a ver com a proposta do livro, as ilustrações dele, enfim. E é isso. Então a gente traz... Essas histórias são autênticas, não é nada inventado, né? Então são histórias aí do cotidiano, histórias reais, de um pai aí convivendo com as filhas e aprendendo a ser pai, né? Também. Pois é, eu queria que você falasse um pouco da personalidade das meninas, que eu tô vendo aqui, que cada uma tem um jeito, assim, de ser, né? E como é conviver com essas diferenças também. A gente tem que alinhar, assim, o cotidiano com essas necessidades conforme elas vão surgindo, né? As mais velhas vão fazer agora 20 anos, já estão... entrando na faculdade, então a gente passou por todo esse período de estar colado, acompanhando o Enem, SISU, vira nota, passou, não passou, enfim. Enquanto as pequenas estão com uma outra necessidade, de querendo sair, a outra do meio já querendo estar na casa das amiguinhas, né? Uma outra já querendo dormir na casa do namorado. Então são diversas situações que surgem ao mesmo tempo e a gente vai aprendendo a lidar e buscando ter uma serenidade para educar da melhor forma, né? Mas eu acho que também essa sacada de você pegar situações do cotidiano, claro que todas as pessoas vão se identificar com isso, porque são situações que todos nós vivemos dentro de casa, né? Ou seja, com meninas ou com meninos, mas a gente vai estar ali naquela convivência diária, fazendo parte desse universo, seja masculino ou feminino, porque para elas também certamente é um aprendizado conviver com o pai, com o marido, né, nessas situações. Com certeza. Elas têm amiguinhas também, né, que infelizmente às vezes não tem o pai tão presente, enfim. E elas acabam percebendo, assim, de uma certa forma até com uma certa gratidão também de eu buscar estar ali fazendo parte. Eu sei que não é uma realidade, eu sei que é uma responsabilidade que deve ser assumida por todos os lados, né? Mas infelizmente não é uma realidade nossa, né? Mas é isso, são histórias, claro, do meu ponto de vista, mas isso não exclui a participação da mãe, né, ou das mães, né, porque também tem as minhas filhas mais velhas são de outro relacionamento, né, mas tá todo mundo junto, participando, misturado, enfim, não é algo tentando, não são histórias que querem mostrar um super pai. Não, é apenas um pai que está ali presente na vida das crianças, mas tem a participação das mães também e o nosso cotidiano é isso, a gente tenta dividir bastante a responsabilidade, as mães são sempre muito presentes e é mais uma maneira também aí de incentivar, né, que outros pais estejam mais presentes na vida de suas filhas. Essa pequenininha que tá aqui na foto, agarrando esse pôneizinho, isso deve ser uma loucura dentro de casa, né? Com certeza. Acho que é uma coisa de caçula, né? Ela acabou, as mais velhas, né, foram abrindo as barreiras e quando chega na caçula, a gente dá uma relaxada um pouco mais em relação a medos que talvez a gente tivesse pela inexperiência enquanto pai, né? Eu fui pai aos 22 anos. Então aprendi muito com as mais velhas, né? E aprendo até hoje também com as caçulas, porque também mudam as gerações, mudam as necessidades. Vai mudando tudo, né? Mas isso de uma certa forma também impacta na maneira como a gente lida com a educação delas. E os caçulas acabam um pouco privilegiados nesse sentido. Sempre. É tipo neto, né? Os filhos e os netos. Os filhos
muitas vezes foram criados de uma forma mais rígida. Os netos podem tudo. Né? Tem isso. Dizem que os avós estragam os netos. Mentira, estraga nada. Eles cuidam de um jeito diferente. Amo aí, meus pais foram sempre muito presentes e são avós muito presentes. E às vezes até dão de presente pra gente aí um Vale Night. Não, hoje fico com as crianças, podem dar uma saída. Nossa, isso alivia muito também né? o cotidiano. Esse livro aqui, Marcos, onde é que as pessoas podem encontrar? Olha, o livro físico, como é uma produção independente, ele pode ser pedido diretamente a mim, né? Sim, comigo, pelas redes sociais. Aí é @marcostupi, tanto Facebook quanto Instagram, né? Ou até no perfil do livro no Instagram, que é @rabo de cavalo, pôneis e unicórnios, né? Quem preferir a versão digital, tá disponível na amazon.com.br também, um preço promocional e de lançamento R$14,90 aí, porque preço campeão. Algo que foi essa semana a gente está fazendo aí para promover o livro. Tá aí, ó, o livro tá na tela. Quem quiser dar uma olhada, eu acho que vale muito a pena. Daqui a pouco eu quero um autógrafo aqui no livro, certeza. Tá? Muito bacana mesmo, recomendo. Dessas histórias todas, hein, Marcos, que tem aqui, qual é conta aí uma das mais interessantes, assim, que tá aqui no livro? Tem muitas histórias. Tem essa que eu falei da menstruação que acabou descendo de surpresa. De surpresa aí, né? De surpresa pra mim, né? Porque eu já havia sido alertado que iria acontecer, né? Mas tem outras situações. Tem a primeira vez que as gêmeas foram ao ginecologista. Por uma questão do destino, estava tudo certo, tudo marcado, a médica alterou a data e aí de repente não podia mais a mãe, não podia mais a minha esposa, nenhuma mulher mais podia acompanhar e acabou que eu que tive que acompanhá-las. Então eram 3 nervosos porque era a primeira vez delas, era a primeira vez minha também ali naquela situação. Aí eu falei, olha, eu não vou entrar no consultório com vocês, na minha cabeça vinha aquela coisa de bico de pato, será que vai socar na menina essas coisas, eu não quero fazer isso, não quero ver. Aí a minha mulher, não te preocupa não, que não vai tranquilo, não vai fazer isso, não vai acontecer, agora, é a primeira consulta. Mas eu não tinha noção, então e aí os 3 nervosos, e aí eu falei, olha, quando ela abrir a porta eu vou empurrar vocês e fechar, eu espero vocês lá fora no carro, depois vocês me contam. E acabou esse nervosismo aí impactando um pouco na consulta, quando a médica recolheu lá o material, falou para entregar no laboratório, elas tão nervosas, entregaram na minha mão, como eram 2 gêmeas, né? Misturou o material, aí chegou no laboratório, e aí, qual é de qual? Não sei, entrega qualquer coisa. Não, tem que identificar o qual é de qual. Volta pra pegar de novo a coleta e identificar. Não acredito. Aí as 2 surtaram, eu também falei, não, tem que voltar. Não acredito nisso. Tá tudo no livro. Tá tudo no livro. São algumas das situações que eu passei aí nessa vida aí de pai. Vem mais livro pela frente? Olha, dependendo do interesse, se crescer o interesse, tem histórias que ficaram de fora, né? Tem um conteúdo mais recente também de pandemia. A gente acabou tendo que ficar todo mundo trancafiado aí por meses. Quase, aí, um ano, pelo menos, né? Dentro de casa, né? E isso rendeu também algumas situações bem inusitadas. Então, de repente, para uma segunda edição, aí pode ser que a gente amplie um pouco colocando novas histórias, né? Com certeza. Essa do bico de papagaio foi ótima, viu? Juro. Essa, eu imagino o sufoco, né? Mas que bacana, Marcos, eu queria muito te agradecer. Eu tô super curiosa para morrer de rir com essas histórias. Eu acho que esse livro aqui vai ser rapidinho, né? Porque são histórias, algumas muito engraçadas, muito... humor mesmo, né? Com um pouco de humor. Sim. Mas eu acho que lá nas entrelinhas, esse livro traz também essa questão delicada da convivência, da sensibilidade, né? Com certeza. Tem situações que eu relato também que eu tento retratar de uma maneira leve, mas são situações do cotidiano feminino, de
de eu sentar um dia para ouvir elas conversando sobre assédio, o que cada um, e quando eu parei para pensar ali que todas as mais velhas e a mãe, elas conversando entre si, né? E eu ali só como ouvinte, isso bate muito forte para mim, né? Porque eu também sou homem, né? E é chato ver como nós homens ainda temos muito que aprender e aquilo me mostra diretamente, impacta como isso afeta as mulheres, né? E isso eu retrato também, trago um pouco disso, porque afinal de contas é o ambiente que as mulheres convivem hoje no Brasil e que minhas filhas estão inseridas e que eu quero ajudar a transformar também. E nesse mês de março, principalmente, a gente quer destacar a importância disso, né? De quebrar alguns paradigmas, de prestarmos mais atenção e com mais sensibilidade a esse universo feminino. Bom, Marcos, adorei. Eu recomendo muito. Rabo de Cavalo, Pequenos Pôneis e Unicórnios, com Marcos Tupinambá. @Marcos Tupi. Tupi com Y. Com I. Com I mesmo. Tupi com I no final, tá, gente? É só procurar. Se você quiser adquirir o seu, tá liberado, fica à vontade. É só mandar um direct aí pro Marcos que ele leva para você. Obrigadíssimo e parabéns. Agradeço. Obrigado, Sky. Obrigado a todos aí, a toda a audiência, né? E sucesso aí ao programa. Oba!